bíblica especial, conforme havíamos anunciado. E essa escola impactou a vida da igreja, de tantos quantos estavam aqui em especial, a ponto de ouvir de alguns, por exemplo, de 38 anos de vida cristã, nunca ouviu nada tão forte como o que aconteceu hoje pela manhã. Algo maravilhoso, algo fantástico. De hoje de manhã em diante é um marco da Igreja Batista Remanescente. Se tivermos a oportunidade de registrar na história, a gente pode marcar essa data de hoje de manhã em especial como um marco para um avanço extraordinário que Deus tem a fazer através dessa agência. Algo muito extraordinário. Então, quem não veio ontem, perdeu. Quem não veio hoje pela manhã, perdeu. Mas você está aqui nessa noite. De igual modo, está aqui o pastor Rony Sumato, acompanhado da sua esposa Cristina, ou carinhosamente Tina, né? São meus amigos, somos de longas datas, quase 30 anos de conhecidos, somos da mesma igreja mãe, Igreja Batista ali em Icaraí. Hoje ele está há quantos anos em Uruçuca? Há 12 anos no ministério pela Igreja Batista em Uruçuca. Tive a oportunidade de ir lá pregar na conferência encerramento do mês da família, e hoje ele está aqui também nos abençoando, e tem essa oportunidade de mais uma vez falar ao teu coração. O que Deus colocou no coração dele é o que ele quer falar para você. Então, o que nós damos ao Senhor até agora foi o que nós tínhamos para dar para o Senhor, mas agora ele quer falar contigo. Abra o teu ouvido, como diz as Escrituras: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Então, esse ouvir de coração. Deus, eu coloco em tuas mãos a vida do servo Rony, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado de ontem em especial, e agora, Pai, mais uma vez eu coloco a vida do teu filho sobre o controle e o poder do teu Espírito. Amém. Para que neste mover ele possa falar com a mesma propriedade e autoridade da palavra, de modo que tantos quantos se encontram nesta noite possam ser confrontados pela palavra do Senhor. Seja com teu filho e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu peço que aumente um pouco o som para baixo. Meus irmãos, graça e paz. Alegria estar mais uma vez com vocês, chegando ao fim, esses 2 dias que pudemos compartilhar aqui da adoração ao Senhor, do louvor ao Senhor. Voltarei para Uruçuca com certeza abençoado pelo que nós vimos e ouvimos nessa manhã, né? Pelo que Deus fez e está fazendo na vida da igreja, na vida do ministério de louvor e adoração dessa igreja. Louvando a Deus por entender que o Senhor é soberano e conduz todas as coisas, né? A palavra que Ele colocou em nosso coração e aquilo que Ele está fazendo aqui na vida dos irmãos da igreja, tudo cooperou para a honra, a glória do Senhor Jesus, né? Sinal da presença dEle na vida da igreja. Então, louvado seja Deus por isso. Nós retornaremos para Uruçuca felizes em ver o agir de Deus na vida dos irmãos. Que Deus continue abençoando o ministério do pastor José Nilton, a vida de vocês, e que essa campanha de missões nacionais, né, trazendo esse tema tão poderoso e começando de uma forma tão poderosa, possa frutificar, como Jesus disse, 1% para a glória, honra e louvor do seu nome, né? Que nós possamos guardar em nossos corações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Ontem a gente compartilhou a palavra de Deus com o tema Jesus Cristo, a única esperança para o mundo e o homem em crise, analisando a realidade do mundo, do ser humano longe de Jesus, longe de Deus. É uma situação de crise. Hoje pela manhã nós trabalhamos o tema
a igreja que anuncia a esperança, justamente porque esse mundo em crise precisa descobrir que a esperança única para ele é Jesus. O homem precisa entender que a única esperança para ele é Jesus. E agora à noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, como eu disse ontem, se não me engano, em Uruçuca a gente está caminhando para o encerramento da campanha no próximo domingo, dia 10. Os irmãos estão começando hoje, a gente está caminhando para encerrar lá no próximo domingo, dia 10, porque teremos um desafio em uma congregação no dia 17, então nós vamos terminar a campanha de missões domingo que vem, e já no dia 17 estaremos fazendo missões locais lá, em uma congregação que está muito sofrida, em um bairro, em um distrito, na verdade, da cidade de Ilhéus, que fica mais próximo de Uruçuca, então está debaixo dos nossos cuidados. E conversei até com o Aurélio ontem, porque é um local de domínio do tráfico de drogas, e talvez a gente precise tirar alguém de lá e mandar para algum centro, e a ideia é mandar para bem longe, né, daquela localidade. Conversamos um pouquinho ontem com o missionário Aurélio, e ele se prontificou em receber quem Deus, né, nos acrescentar ali, se houver necessidade de centro de recuperação, em receber ali em Salvador. Então é um desafio para nós, mas digo isto porque o tema que eu vou pregar aqui, eu preguei ali na igreja na última semana, e entendi do Senhor que ele deveria ser o tema para a gente fechar essa conferência missionária e guardar no nosso coração. Os irmãos continuarão com a campanha Jesus Cristo para a Esperança, e nós continuaremos ali em Uruçuca também levando essa bandeira, porque esta mensagem, ela não se limita a um tempo específico, ela é sempre atual. Anunciar o Evangelho, a verdade do Evangelho é sempre atual. E eu quero falar hoje sobre Jesus Cristo, a esperança para os desesperançados. E quero convidar você a abrir a Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de dois textos. O primeiro texto é o texto de Ezequiel 37, do versículo 7 ao 14. E o segundo texto é a divisa de missões nacionais. Então, vamos nos colocar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus neste texto. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 7 ao versículo 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7 ao 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 7 ao 14, a palavra de Deus diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Toda a igreja, o 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos
estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Juntos vamos ainda recitar Atos 4, versículo 12. Vamos lá, todos juntos? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém. Pai querido, colocamos nossa vida mais uma vez diante do Senhor. Obrigado por esse momento santo que a tua igreja se reúne para te adorar. Nós te adoramos porque tu és Deus, não há outro além de ti. Nós te louvamos porque só tu fazes maravilhas. Agora, meu Senhor, nós nos rendemos a ti e pedimos que o teu Espírito Santo aqui presente nos ensine a partir da tua palavra, nos guie a partir da tua palavra, opere em nossas vidas a partir da tua palavra, na transformação do nosso interior, do nosso caráter, para que possamos compartilhar esta viva esperança. Tem misericórdia de nós, ilumina a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Jesus Cristo, a esperança para os desesperançados. Havia um contexto geral de desesperança para com o povo de Israel naqueles dias. A grande parte do povo já estava em cativeiro, outros ainda estavam na terra de Judá. Ezequiel, como profeta de Deus estabelecido para o cativeiro, estava vivenciando com um povo que estava perdendo paulatinamente a esperança, a alegria de viver, a expectativa de mudança. É importante pensar que a Babilônia, através de Nabucodonosor, não só dominou a nação de Israel, como todas as nações vizinhas. Os filisteus que habitavam a praia foram exterminados, nunca mais voltaram a existir como povo. Foram transportados para a Babilônia e ali foram assimilados pela nação babilônica, jamais retornando ou voltando a existir como nação. Os palestinos que hoje vivem ali em Israel não tem nada a ver com os filisteus da antiguidade. A palavra Palestina é a mesma coisa que Filístia. Palestino e filisteu são a mesma palavra, o mesmo conceito, só que uma é a expressão antiga e a outra é a expressão latina, né? Adriano estabeleceu essa colocação para aquela área em que os filisteus anteriormente tinham habitado e fez isso para descaracterizar a Judéia como terra dos judeus, e se estabeleceu até os dias de hoje. Mas na verdade os palestinos chamados de hoje, modernamente chamados de palestinos, são simplesmente povos árabes, não tem ligação nenhuma com os filisteus, eles desapareceram, assim como outros povos que ali habitavam, os amalequitas, os moabitas, os amonitas, os edomeus, povos que simplesmente desapareceram. Israel estava no mesmo contexto e eles também pensavam que iriam acabar. Havia a promessa de Deus, havia a palavra de Deus, mas havia também uma realidade dura, cruel, de dominação, de opressão, de decepção, de tristeza. Então o povo se sentia completamente vazio de esperança. Estavam morrendo em suas emoções, estavam morrendo sem esperança. Veja que o versículo 11 que nós lemos diz: nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, morreu, se foi, fomos exterminados. Essa era a condição da nação. Veja que dentro desse contexto é uma visão que Deus está dando a Ezequiel, e Ezequiel ele desenvolve a sua fé e a sua prática dentro desta visão, e Deus lhe diz: a casa de Israel está assim, está dizendo que os seus ossos secaram, a casa de Israel está dizendo que a sua esperança morreu, a casa de Israel está dizendo que eles estão exterminados, que eles estão na sepultura, que eles estão aniquilados, que eles estão acabados. Igualmente a casa de Israel, nós podemos entender que no contexto atual existem muitos que também estão assim, completamente aniquilados,
sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Pessoas que estão realmente vivendo, às vezes, do nosso lado, mas estão dentro de si, amargurados, oprimidos, mortos, sem nenhuma expectativa de vida. Mas a campanha de missões está nos desafiando a dizer que Jesus Cristo é a única esperança. E ao dizer isso, nós precisamos estar certos de que Ele realmente é a esperança para toda e qualquer circunstância, para toda e qualquer situação. A palavra desesperança significa falta ou perda de esperança, descrença, desespero, desesperação. Enquanto que desesperançado, além de tudo isso que a gente falou, também significa desapontado. É aquela pessoa que está extremamente frustrada. Eu quero dizer que não apenas pessoas que não têm experiência com Deus passam momentos assim, como também pessoas que têm experiência com Deus passam momentos assim, em que, se brincarem, perdem a esperança. Lembremos do profeta Elias, que depois de profetizar e de disputar com os profetas de Baal, e de vencer a disputa com os profetas de Baal, porque do céu desceu fogo para o sacrifício de Elias, ele ouve a rainha Jezabel que diz: amanhã eu vou fazer com você assim como fizeram com os meus profetas. E Elias sai dali triste, amargurado, e vai, e caminha, e caminha, e caminha sem destino. E Deus manda um anjo, o anjo acorda Elias e fala com Elias, e Elias continua triste, e o anjo dá uma comida para Elias comer, e Elias come aquela comida e caminha 40 dias e 40 noites, e chega até o monte de Deus, e continua triste, e continua sem esperança. E Deus fala com ele: que tem, Elias? E ele: eu não sou melhor do que os meus pais, só ficou eu, como profeta do Senhor, extremamente triste, debilitado, abatido, sem esperança. Enquanto que a esperança, o conceito de esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Esperança tem esse conceito. Mas é importante lembrar que mesmo essa expectativa de coisa boa se frustra quando a coisa boa que se deseja não vem. Podemos pensar em quantas pessoas nesse momento estão extremamente desapontados porque esperavam algo bom e aquilo que esperavam não veio. Desejavam algo e aquilo que desejavam não aconteceu. E então vem um sentimento de tristeza. E eu sei que existem situações, irmãos, que são muito difíceis de entendermos. Mas a Bíblia diz algumas coisas que nós somos desafiados a crer. Na verdade, tudo que a Bíblia diz, nós somos desafiados a crer. E dentre as coisas que a Bíblia diz, há uma afirmação bíblica que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém. Mas existem momentos difíceis em que essa palavra se estabelece. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Amém. Mas existem momentos difíceis de agradecer. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Mas existem momentos que é difícil se sujeitar à vontade de Deus. Não é verdade? É importante lembrar que Deus não perde o controle de nada, nunca. Nem quando o momento parece o momento mais difícil da vida. Mesmo quando parece que o Senhor está completamente indiferente à nossa dor, é importante lembrar que Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer e curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele não perde o controle de nada. Ele não perdeu o controle dentro desse contexto de Israel.
Ele permite a visão para que o povo de Israel entenda o que está acontecendo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a história. Talvez eu esteja falando a alguém que está aqui hoje desesperançado, cheio de interrogações, cheio de porquês. Eu quero te lembrar que mesmo que você não entenda o porquê das coisas em sua vida, Deus tem propósito em tudo, mesmo na dor, mesmo na tristeza e até no desespero. Ele continua sendo Deus e Senhor. Portanto, a mensagem continua sendo uma mensagem viva, porém ela é de fé. Cremos que Jesus traz esperança, cremos que Jesus é o Senhor, cremos que Jesus tem a resposta. E os desesperançados buscam essa esperança que nós temos, que está em nós, que está conosco, que é real em nossas vidas. Temos homens e mulheres em nossa volta, ao nosso lado, que igualmente perderam a esperança, perderam a expectativa, e em sua individualidade têm vivido o vazio da sua alma. Não tem em quem se agarrar, em quem se estruturar, mas nós temos, porque Deus continua sendo Deus. Veja o que Deus diz ao profeta: filho do homem, vai e profetiza. Quando nós olhamos a visão, percebemos que ele recebe a ordem não para profetizar, que é pregar, é proclamar. Veja que ele não está aqui sendo chamado para ser um profeta no sentido de ele de si mesmo falar o que acha que deve acontecer. Ele recebe o recado e ele proclama o recado. Então aqui é proclamação, é o profeta que leva o recado que Deus deu, o recado da palavra de Deus. Nesse sentido, nós somos também essa geração profética, esse povo profético, porque nós também estamos sendo desafiados a levar a mensagem, o recado da palavra de Deus. E a quem ele deve pregar? Não é um povo, não é uma igreja, não é uma congregação, não é uma aglomeração na praça, não é um evangelismo em um bairro. Ele é desafiado a pregar a um vale de ossos. Deus lhe incumbe de pregar num contexto extremamente estéril, não há vida ali. Quando você lê o texto, a visão coloca que os ossos eram sequíssimos. Então há um contexto de extrema aridez. Talvez isso seja semelhante ao que nós estejamos vivendo no momento. Uma extrema aridez de esperança, uma extrema aridez de fé, uma extrema aridez de amor, uma extrema aridez de confiança. Talvez estejamos vivendo em uma extrema aridez de solidão. Mas não se limitando ao contexto da nossa experiência pessoal, o mesmo Espírito nos chama a proclamar, nos chama a profetizar. E foi dito a ele: profetiza. E olha, o que é que ele faz? Ele obedece. Ele vai e profetiza. O versículo que nós lemos 7 diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Ele tão somente obedece. Ele prega. Mas não está vendo que isso é impossível de acontecer? Não está vendo que isso não vai acontecer? Sabe, nós lidamos com a nossa falta de fé nas situações mais adversas possíveis. Às vezes, contexto simples, a gente ora parecendo que está cheio de fé e não estamos com fé. Então Deus nos coloca no extremo, e ali no extremo Ele nos desafia a crer nele e a exercitar a sua palavra. Olhamos para a situação, a nossa razão diz assim: isso aí não tem solução. Você já tentou de tudo, já tentou conversar, já tentou conciliar, já tentou resolver, já tentou tratar de uma outra forma, já pediu ajuda ao vizinho, à vizinha, ao pastor, ao irmão, à irmã, e aquele contexto não muda. Mas o Espírito de Deus continua dizendo para que a gente permaneça fiel a Cristo, continue proclamando o Evangelho e orando sobre aquela situação. Foi dito a Ezequiel que ele proclamasse, e ele proclamou, e o resultado veio. A Bíblia conta que dentro da visão os ossos se juntaram a ossos, os tendões se estenderam sobre os ossos, a carne se estendeu sobre os tendões, e por fim a pele se estabeleceu, e então foi composto um grande grupo de corpos mortos.
Havia corpos agora, mas continuavam mortos. Não eram só ossos secos, eram corpos perfeitos, mas continuavam mortos. Então é dada ao profeta uma segunda ordem: profetiza ao Espírito, clama ao Espírito, pede ao Espírito. E ele então clama ao Espírito. Mas eu quero chamar sua atenção para esse profetizar aqui, que é descrito aqui, que é muito mais próximo de um clamor, de fato, de uma oração. Veja que ele diz assim: então me disse, versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E aí no 10 ele diz: profetizei como ele me ordenara. Duas vezes ele repete: profetizei como me ordenara, profetizei da maneira que fui ordenado. Então nós entendemos que ele clama ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Esse Espírito aqui citado é o Espírito Santo, e ele haveria de restaurar Israel como uma entidade política, geográfica, uma nação. Deus está declarando que vai fazer aquilo que Israel já considerava impossível, aquilo que era a expectativa deles, o sonho deles, o desejo deles, que eles disseram: já morreu, já acabou, não existe mais, estamos exterminados. Deus está dizendo: eu vou fazer aquilo que era a desesperança de Israel, a tristeza deles. Deus está dizendo: eu vou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós podemos então contextualizar que assim como Deus estava trazendo esperança para um povo desesperançado, a palavra dele também nos permite trazer esperança para aqueles que estão em nossa volta. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, Deus tem o controle de tudo. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Qual é o propósito de Deus com Israel no cativeiro? Se a gente parar para analisar a história de Israel, nós vamos perceber que durante muito tempo Deus instou com esse povo para que eles fossem uma nação santa, um povo separado, um povo diferente, um povo especial, um povo que proclamasse as verdades de Deus. E quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, Deus tem me dado a oportunidade de ser professor de Antigo Testamento ali em Itabuna, no seminário, e eu me vi obrigado a estudar um pouquinho mais do que já fazia. E a gente vai descobrindo algumas coisas interessantes que a arqueologia, que a história, que os estudos vão revelando. Um fato interessante é que até o cativeiro babilônico, nós vamos encontrar em escavações, em pesquisas históricas, em achados arqueológicos, datados de até o início do cativeiro babilônico, nós vamos encontrar dentro dos arraiais de Israel, dentro de vilas e de fazendas, nós vamos encontrar ídolos, terafins e postes a Baal, o deus cananeu da prosperidade. Existem até algumas opções turísticas que você pode passar por algumas fazendas e encontrar lá uma torrezinha feita de pedra sobre pedra, que está autenticada pelas autoridades de Israel como do período pré-babilônico, no formato de um pênis, que era um poste ídolo a Baal. E aí a gente começa a perceber por que Deus permitiu o cativeiro. Dentro desse próprio livro de Ezequiel, o Senhor vai chegar a revelar a idolatria impregnada até dentro do sacerdócio. Adoravam a Deus, mas se rendiam às superstições, se rendiam às crendices, ao misticismo religioso. Declaravam-se povo de Deus, mas ofereciam sacrifícios aos ídolos e construíam seus altares em suas próprias terras.
profeta Isaías, por exemplo, nós vamos encontrar lá Deus denunciando no primeiro capítulo, dizendo: parem de me adorar, eu não quero ouvir vocês. Quando vocês levantam a mão para me adorar, eu desvio o rosto de vocês. Nos versículos 16, 17, 18, ele vai chamar o povo ao arrependimento e vai dizer: lavem as mãos, purifiquem as mãos, porque o povo estava cheio de pecado, tanto da questão da idolatria, que ele vai denunciar no restante do livro, quanto da prática da injustiça social, que ele denuncia já no início do livro. E então Deus diz assim: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se houvesse arrependimento, se houvesse mudança, Deus os estabeleceria ali e os faria prosperar. Mas se vocês forem rebeldes, sereis devorados à espada. Já em Isaías, Deus está dizendo isso, bem antes do cativeiro. Mas agora chega o dia do juízo, e o povo está sofrendo, e está lá no exílio, e se questiona: acabou a minha esperança? Mas Deus vai e diz: eu vos reestabelecerei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, eu sou Deus. É notável que depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais voltou a ser idólatra. A idolatria acaba na Babilônia. Não há mais vestígios, não há mais cultos a ídolos. Você não encontra mais imagens constituídas pelos judeus. Pelos povos estranhos que são colocados ali até encontramos, mas pelos judeus não. Pelo contrário, eles voltam do cativeiro, eles estabelecem sinagogas. Agora eles se reúnem para adorar, eles se reúnem para estudar a Bíblia, eles se reúnem para formatar o Antigo Testamento. É no período pós-babilônico que vai se definir o cânon do Antigo Testamento como nós conhecemos hoje, a Tanakh, a Bíblia judaica, que é correspondente aos 39 livros do Antigo Testamento que nós temos em nossas mãos hoje. É nesse período pós-babilônico, até o primeiro século antes de Cristo. Eles definem, inclusive, colocando Daniel, que foi o último livro a entrar, e fecham o cânon do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque a disciplina, a dor, o cativeiro corrigiu o povo. Então o que é que a gente aprende com isso? Que a dor, o desespero que Deus permite em nossas vidas não é para o nosso fim, mas é para que a glória dele se manifeste em nós. Mas é para que nós aprendamos que ele é Deus e não há outro além dele. Ele é a nossa esperança e não pode haver outra além dele. Obedecer e confiar. O Senhor termina dizendo no versículo 14: e eu porei em vós o meu espírito e vivereis. O povo de Israel volta do cativeiro, quando vai ser liberto, estará transformado no sentido da idolatria. A idolatria chega ao fim no cativeiro. Deus os cura através da dor. Agora, obedecer e confiar. Olhando então para esta visão, nós aprendemos algo em Ezequiel que podemos colocar em prática em nossas vidas hoje. Ezequiel tão somente obedeceu ao Senhor, ainda que pudesse questionar: Deus, por que eu vou pregar para ossos? Deus, por que eu vou falar a corpos mortos? Ainda que ele pudesse questionar, ele não questiona, ele tão somente obedece a Deus. Ele proclama quando Deus manda proclamar, ele ora quando Deus manda orar, ele obedece pela fé. Nós precisamos entender que temos que também tomar uma decisão. Talvez estejamos no vale de ossos secos, talvez estejamos no vale do desespero, talvez estejamos no vale da desesperança. E quando estamos assim, geralmente nós somos guiados pelos sentimentos. Os sentimentos são bons, eles têm necessidade de existir, mas nós não podemos nos deixar dominar pelos sentimentos. O crente não é guiado por vista, o crente é guiado pela fé. Ezequiel obedeceu. Qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão? Eu posso continuar teimando com os meus critérios, com os meus conceitos, com os meus argumentos, com os meus achismos, ou eu posso tão somente me render ao que a palavra de Deus estabelece. E é importante lembrar que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Está em crise com a família? O que é que a palavra de Deus ensina sobre família? Está em crise financeira? O que é que a palavra de Deus ensina sobre finanças? Está em crise emocional? O que é que a palavra de Deus fala sobre as nossas emoções? Sobre o que devemos trazer à nossa mente, sobre o que devemos guardar em nosso coração, sobre como devemos lidar com as pessoas.
está sendo oprimido, o que é que a palavra de Deus fala sobre a autoridade no nome de Jesus? Está sofrendo com a amargura do pecado, com trauma de culpas, de coisas erradas cometidas, o que a palavra de Deus diz sobre aquele que confessa e deixa? Medo do futuro, o que a palavra de Deus diz sobre a presença dele conosco? Eu estarei com vocês todos os dias. Dias bons ou dias maus? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então qual é a nossa opção? Qual é a nossa escolha? Vamos continuar levando a vida do nosso jeito? Vamos continuar andando como achamos que devemos andar? Então com certeza nos encontraremos em algum momento em desespero, em desesperança, em amargura de espírito. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor com o coração compungido, com o coração contrito, se houver arrependimento em nossas vidas, se houver confissão em nossas vidas, se houver busca do Senhor de toda a nossa alma, como Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se buscarmos ao Senhor com todo o coração que temos e obedecermos a sua palavra, então sobre nós também será derramada a bênção do Senhor, porque ela é consequência de estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Sobre libertação, Jesus diz, a gente sabe, de cor salteado, o versículo de João 8,32. Não conhecemos? Conhecereis a verdade e a verdade? Mas no versículo 31 ele diz: se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Tem um condicionante. Permanecer aonde? Na palavra. Israel queria estar no cativeiro? Não. Queria ser uma nação próspera, mas ela se encontrava em cativeiro por quê? Porque desobedeceu ao Senhor e se rendeu à idolatria. Nós também não queremos estar no cativeiro. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, liberdade, paz e espírito. Mas para desfrutar isso, essa viva esperança, nós precisamos nos ater em estar na palavra de Deus, nos centrar nela, nos firmar nela. Por fim, Deus produz na vida da nação cura e restauração. Antes, idolatria. Depois, transformação. Antes, uma nação dúbia. Depois, a nação da palavra. Antes, sem direção. Depois, na expectativa do Messias. Antes, teimosia e rebeldia. Depois, fidelidade até a morte. Mas não negaram o Senhor. Louvado seja Deus. A mesma obra que Deus opera nessa nação, Ele está pronto a operar hoje nesta nação, no Brasil. A mesma obra que Deus operou no coração daquele povo, quando disse a Ezequiel: esse é o coração da nação de Israel, mas eu vou mudar a sorte do povo, eu vou colocá-lo de novo na terra, eu vou restaurá-lo, eu vou derramar sobre eles o meu espírito. A mesma palavra que Deus usou, Ele pode usar hoje, aqui e agora, para o Brasil, para a conquista, para a Bahia, mas muito especialmente para as nossas vidas, para a nossa casa, para aqueles que estão em nossa volta, para aqueles casos que a gente julga impossível de mudar, mas através de nós, o Espírito de Deus vai vivificar e restaurar aquilo que está morto, porque Deus pode todas as coisas. Se estivermos prontos a ser este instrumento de Deus, se estivermos prontos a sermos usados por Deus, Deus fará maravilhas através de nós. Ezequiel foi um instrumento de Deus aqui. Pedro e João foram instrumento de Deus na vida do aleijado. Você também é um instrumento de Deus para a vida de alguém. Deus também quer usar você para trazer esperança ao coração de alguém. Deus quer nos transformar, mudar, para que a glória dele seja vista em nós também.
Ele já está sobre nós. Ele já vive em nós. Ele é poderoso para fazer tudo além do que nós pensamos ou imaginamos. Ele está pronto a agir em minha vida, em sua vida. Apenas precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu estou pronto a ser usado por Ti. E então, ainda que seja um vale de ossos sequíssimos, se o Senhor te mandar, bênçãos vão fluir. Ainda que você esteja no meio de um vale de corpos mortos, se o Senhor te mandar, o Espírito vai vivificar. E assim nós vamos mostrar a esta nação que Jesus continua sendo a única esperança. Que Deus nos abençoe. Ó Santo de Israel, completa a Tua palavra agora em cada coração e mente que está aqui. Ah, se pudéssemos abrir os olhos do nosso povo, Senhor, para contemplar a Tua glória. Se pudéssemos abrir os corações do nosso povo para receberem a Tua graça. Mas este não é o nosso papel, é o Espírito quem o faz. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, como Ezequiel clamou naquele dia, nós clamamos aqui agora: vem Espírito Santo e sopra sobre esta nação, sopra sobre as nossas casas, sopra sobre as nossas famílias, sobre Vitória da Conquista, sobre o Uruçuca, sobre a Bahia, sobre o Brasil. Sopra a Tua palavra sobre esta terra, Senhor. A Tua palavra que não volta vazia, mas penetra a ponto de dividir alma e espírito, que ela atue em nosso meio, que ela atue em nossas almas, que arranque a desesperança, que arranque a frieza, a falta de fé, que a Tua palavra nos motive, nos ponha de pé e nos fortaleça, para que possamos proclamar esta palavra do reino de Deus com poder e com autoridade. Deus, que possamos ver em nossa casa a restauração e a transformação do Senhor, que possamos ver em nossa cidade as mudanças que o Senhor tem para operar, que possamos ver em nós, que haja em nós disposição para obedecer ao Senhor. Deus, Tua palavra afirma que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós cremos na Tua palavra e nós queremos ser um povo feliz, e para ser um povo feliz, o Senhor tem que ser proclamado como Deus nesta nação. Ó Senhor, pode até parecer utópico, mas o Senhor já promoveu avivamentos em vários outros povos. Faz aqui também, Senhor. Promove aqui também. Move-nos de novo, como já moveste. Levanta-nos de novo para proclamar a Tua palavra, a ponto de vermos essa nação impactada com o Evangelho da verdade. Permanece conosco, Senhor. Uma vez